assim, voltando mais ao foco da questão, né? Quais seriam as consequências ambientais dessa, digamos, entre aspas, privatização das praias, né? Que não é bem uma privatização, mas Mas as enfim. consequências podem chegar nesse lugar, né? Sim, A questão é a seguinte: um exemplo que a gente está vivendo nesse momento, que inclusive é o que estou achando mais absurdo dessa PEC que está sendo discutida justamente agora, neste momento, a gente viu o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que não teve a ver com praia, mas teve a ver com rio. sim, sim. Que, aliás, houve uma discussão idiota recentemente, né, sobre se o Guaíba era rio ou lago. Nossa, Agora, só que o Ian Neves, citando o Humberto, que nesse caso o Humberto Matos é gaúcho, ele sim. mora lá. Uhum, E o Humberto explicou que, na realidade, essa discussão é ideológica, sim. por incrível que pareça, porque a gente aprende na escola que rio é uma coisa, lago é outra, ilha é outra, enfim. Mas por que que tem ideologia e política nessa questão? Pelo que eu entendi, se você tem um rio, pelo Código Florestal, Ambiental, etc., você tem que dar uma distância de 33 metros de distância do rio para a primeira construção que você fizer ali, se for rio. Se for lago, você pode deixar a construção com uma porção de terra menor em termos de distância. Percebe? Uhum, sim. Então, você tem. Se você está construindo num rio, num afluente, num rio principal, qualquer coisa assim, você tem uma distância limite pela qual você pode ou não construir alguma coisa ali perto. Se for lago, você tem outra distância que é menor. Então, é interesse das pessoas que aquilo ali seja classificado como lago para poder construir mais à vontade. Uhum, sim. Seja com invasões de terra, seja com especulação imobiliária, que ambas as coisas são prejudiciais, não adianta, né? Os mesmos caras que acusam o MST de invadir terra, eles vão invadir uma terra, né? Esses Porque caras. na prática, mesmo que eles digam assim, eu comprei essa terra, ele está É, invadindo, porque sim. criaram uma lei para ele poder invadir, ou seja, uma invasão autorizada. Mas É é uma uma invasão. invasão dentro da lei, né? É. Ou seja, aí você manipula ali a classificação do. Não sei se alguém me chamou. Quer ir lá ver? Pode ir lá ver, Zo. Eu vou Peraí. conduzindo a live aqui. Então, tá. Gente, peraí, deixa eu ajustar aqui. Gente, é o seguinte, enquanto a Zoe ela vai ver se alguém tá chamando ela lá no portão, eu queria aproveitar para compartilhar com vocês que a gente está falando sobre esse assunto. Opa, Cheguei. Zoe voltou. E aí, Zoe, era alguém Não era lá? nada.
Assim, é porque qualquer pessoa que fala oi, ou sei lá o que, eu tenho a impressão que está me chamando, porque meu nome é tão curtinho que parece um Ah, negócio. sim, Qualquer som fica parecendo que está me chamando, entendeu? Tipo, sim, mas entendi. enfim. A questão é que também o que eu estava dizendo, então quer dizer que até essas definições geográficas estão sujeitas a articulações políticas. Uhum, Ou sim. seja, até estudar geografia um tempo atrás estava mais fácil, assim, É. Olha, eu porque acho que uma pessoa que seria muito boa assim de estar nessa live hoje é o Amir, porque o Amir ele é geógrafo, né? E ele fala sobre geografia numa perspectiva anarquista, e seria muito legal receber ele em pois live é, e né? tal, Ou né? seja, só É. que felizmente eu vi esse vídeo, né, do Ian, apesar de eu, de vez em quando a gente ter as nossas críticas, mas dependendo do assunto a gente usa como fonte, né? Assim, Sim, como forma de tratar os assuntos, ainda mais é. tendo para ter Eu uma acho que assim, base. nós anarquistas e os leninistas, a gente concorda na maioria das coisas. A única coisa que a gente discorda é na questão da revolução, tá, gente? Então é isso, né? É. Então, o que acontece nesse caso também é que é uma coisa importante, né? Então, onde é que entra o oceano nisso? É que assim como você tem uma distância que é calculada para que você possa fazer algum tipo de intervenção naquele local, seja construindo uma praça, uma fazenda, um hotel, um conjunto de habitações, sei lá o quê, né? O oceano também tem essas regrinhas. Sim, E isso é baseado em quê? Na proteção do meio ambiente. Porque, por exemplo, se você constrói à beira de um lago, esse lago geralmente tem uma vegetação em torno desse lago. Assim como os rios amazônicos também têm uma vegetação ali que brotam de dentro da água para fora. Essa vegetação é responsável pela manutenção desse rio, uhum, entendeu? Para esse rio se manter em equilíbrio, você não pode arrancar aquelas plantas dali ou então construir algo perto, porque a areia vai secar e secando a areia, a umidade se perde, né? Ou seja, porque as plantas elas saem de dentro da água e elas, pelas raízes, elas vão sugando o excesso e evitando também que haja uma seca naquele local, sim, porque mantém o controle hídrico do negócio, né? No caso dos oceanos, com esse problema do aquecimento global, a coisa fica mais perigosa ainda. Primeiro que a areia de praia nem sempre é propícia para você fazer alguma construção, porque às vezes a areia é muito fofa, né? Não sei o quê, para você construir alguma coisa ali é complicado. Pode ser que o terreno não, que o prédio não fique muito firme ali, entendeu? Ou seja,
Sem falar que tem um detalhe assim que é um pouco mais fútil, né? Mas só para vocês terem uma ideia do quanto morar à beira da praia tem seus custos, né? Ou seja, tipo, pessoas que moram na orla da praia no Rio de Janeiro, tipo Copacabana, Ipanema, estão tendo que o tempo todo ficar limpando prataria porque o mar corrói. Ou seja, a brisa do mar, a maresia, porque o mar ele dispersa gotículas, né? E que vai corroendo metal, vai corroendo um monte de coisa ali, entende? Ou seja, como é que você vai fazer uma manutenção naquilo? Entende? A gente já sabe como é que funciona a manutenção, É, pois é. sabe? E outra coisa, além da questão do mar, isso porque os prédios estão atendendo esses limites, essas distâncias, estão dentro dos conformes, entende? Agora imagina você colocar uma coisa construída mais para perto ainda. E sem falar Uhum. dos riscos de ressaca do É, mar. Agora, além disso tudo, nós estamos vivenciando um problema chamado mudanças climáticas, que o Rio Grande do Sul está vivenciando neste momento, né? Isso quando se você tem, por exemplo, um degelo nas calotas polares, o mar pode subir e engolir o mar a qualquer momento. sim, é. Aí fica complicado. E se você não tiver, por exemplo, por exemplo, uma marinha ali, a presença de, um, de uma área de segurança nacional, qualquer coisa assim, quem é que vai atuar se algo desse tipo acontecer? Sim.